Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O descongelamento parcial das reformas antecipadas no setor privado e a não concretização até ao momento de um teto máximo para as prestações sociais podem fazer derrapar a despesa com pensões e apoios sociais em 2015. O alerta para estes riscos está identificado na análise do Conselho de Finanças Públicas à execução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. O Governo decidiu abrir o acesso à reforma antecipada aos trabalhadores que em janeiro deste ano reúnam a dupla condição de terem 60 anos de idade e pelo menos 40 anos de carreira contributiva, mas os efeitos desta medida não se encontram identificados. A Associação de Defesa dos Consumidores analisou várias amostras de azeite e encontrou alguns mal rotulados. O consumidor estava a pagar mais por um azeite virgem extra quando o azeite era apenas virgem. O azeite é um dos produtos mais usados na gastronomia portuguesa. A DECO realizou uma avaliação a 26 amostras de azeite rotulado como virgem extra. Há várias categorias de azeite, sendo que a Associação de Defesa dos Consumidores explica que os azeites virgem são de categoria inferior aos virgem extra. No estudo foram encontradas 4 amostras mal rotuladas que pertenciam afinal à denominação virgem, o que leva a que o consumidor pague mais por um azeite de categoria inferior. A DECO sublinha que é preciso ter um maior cuidado antes de proceder ao embalamento deste produto, ou seja, ter a certeza de que se trata de um azeite virgem extra que se manterá com qualidade ao longo do tempo. As análises realizadas descartam a hipótese de fraude, uma evolução face ao teste anterior, que detectou uma marca que misturou outros óleos vegetais refinados que não o originário da azeitona. Quanto à acidez, nenhuma amostra ultrapassa o limite legal estabelecido para a categoria virgem extra. O estudo da DECO detectou também que todas as marcas avaliadas estavam abaixo do limite já estabelecido em relação à oxidação, considerando a associação que são precisos cuidados redobrados durante a colheita e o armazenamento da azeitona. A DECO refere ainda que é preciso maior cuidado com a qualidade das azeitonas selecionadas. Segundo a associação, os rótulos em geral estão corretos, mas ficam-se pelo que se encontra legislado, sendo possível implementar grandes melhorias, incluindo informação nutricional detalhada, menção da variedade da azeitona, conselhos sobre o melhor uso do azeite e data de embalamento da produção. As informações nos rótulos são úteis para os consumidores. A associação indica que já informou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica dos resultados do estudo. Ficamos agora com o Minuto da Água. O abastecimento de água para consumo humano é um serviço essencial para o bem-estar da população e a promoção da saúde. Caso exista um sistema público de abastecimento de água no local onde vive, deve solicitar a ligação à rede pública. No caso de possuir uma captação de água particular, constituída, por exemplo, por poço ou furo, não deverá permitir, em caso algum, a entrada dessa água na sua rede predial. Tenha sempre presente que a água de uma captação particular, mesmo que apresente bom aspecto e um sabor agradável, será em geral imprópria para consumo humano, podendo conter micro-organismos ou substâncias prejudiciais à saúde. Ao ligar-se à rede pública de abastecimento, está a salvaguardar a sua saúde. E, como é habitual, ficamos agora com o comentário de António Meira. António Meira, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos com o aumento da dívida pública. Consequências para o país? As consequências do aumento da dívida pública são aquelas que nós temos assistido ao longo dos últimos anos. Apesar do aumento para 128,7% do PIB, portanto, isso equivale a 227,5 mil milhões de euros. Foi o primeiro ano, desde 2007, creio eu, que a dívida pública não aumentou assim tanto. Portanto, em 2007 a dívida pública portuguesa rondava os 65%, 70% e até 2011 subiu
galopantemente e, portanto, em 2000, estamos a falar, referente ao ano 2014, em 2014, apesar de ter subido e apesar de ter falhado as previsões do Governo, que era de 127,2%, mesmo assim, apesar disso, foi o ano em que a dívida subiu menos, muito menos. Esses 227,5 mil milhões de euros é a dívida referente contraída pelo Estado, porque a dívida total portuguesa ronda os 400 mil milhões. Isto também demonstra que o país está a ter bastante dificuldade em reduzir a dívida, e já falámos aqui há alguns meses atrás que se Portugal reduzir a dívida, por exemplo, em 1,5% ou 2% ao ano, iremos andar 30 anos a reduzir a dívida. Eu também entendo, a Grécia tem alguma razão, não tem toda, porque quem criou estas dívidas são os nossos governantes, portanto, depois não podem ter muita razão naquilo que estão a reclamar. Mas eu creio que o excesso de austeridade, no nosso caso, é um caso diferente da Grécia, cada caso é um caso, não veio ajudar, mas não veio... Mas tem em comum a austeridade? A austeridade é o fator comum, não é? E, portanto, não ajudou muito a redução da dívida. É evidentemente que se não houvesse austeridade, provavelmente a dívida subiria mais, mas a austeridade está a ser feita pela parte do cidadão e não pela parte do governo. Portanto, aqui devia haver uma componente muito mais forte pela parte do governo e não pela parte do cidadão. De qualquer forma, eu prevejo que este ano, não só também porque é um ano de eleições, mas prevejo que a austeridade venha a ser reduzida, comece a ser reduzida. Também muito em parte por aquilo que acontece com a Grécia ou com aquilo que foi, digamos assim, um ponto positivo daquilo que a Grécia conseguiu no Eurogrupo. Não, Portugal tem um caminho diferente. A dívida grega, creio que ultrapassa os 200% do PIB, portanto, nós estamos em caminhos completamente diferentes. Um pouco mais abaixo? Bastante mais abaixo, estamos a falar em 70%, é muito abaixo. Portanto, Portugal conseguiu implementar programas de austeridade, Portugal tem um controle de impostos que a Grécia não tem. Assim, são situações completamente diferentes e daí provavelmente o Governo ter defendido a nossa posição em Bruxelas. Assim, não podemos comparar nem Portugal, nem Espanha, nem Itália, nem a Grécia, nem a Irlanda. Temos o caso da Irlanda, que foi um caso com sucesso. Portanto, quem quiser comparar está a cometer um grave erro comparando a economia portuguesa com a economia grega. O controle de impostos português com o controle de impostos grego, que eles não conseguem controlar os impostos. Na Grécia foge mais aos impostos que aquilo que se paga, portanto, por aí já vê que é necessário realmente implementar medidas. De qualquer forma, eu acho que a Europa devia aliviar um pouco as medidas de austeridade por causa dos cidadãos, não por causa dos governos, mas por causa dos cidadãos, porque estes normalmente é que pagam sempre a fatura. E reportando-nos atrás um pouco, portanto, a partir de 2007 até 2011, não estou aqui a enquadrar este governo ou o anterior nesta situação, estou simplesmente a focar-me no aumento da dívida pública, que aumentou estava na ordem dos 65% em 2007 e aumentou para 112% ou 113% até este governo entrar em funções. Entretanto, este governo, na vigência deste governo, a dívida chegou aos 128,7%, o que é um exagero, daí ser necessário algumas décadas para repor esta situação, se o conseguirmos. Eu creio que sim. Muitas décadas. Muitas décadas. Portugal, de facto, atinge aqui números preocupantes e históricos também. Atinge números preocupantes e históricos. Eu muitas vezes questiono onde é que está este dinheiro.
Portanto, nós estamos a falar... Deveria haver uma almofada financeira também. Mas ela não existe, essa almofada. Agora existe alguma almofada financeira, mas ela não existiu durante os últimos 8, 9 anos. E eu questiono realmente onde é que está o dinheiro. Estamos a falar em cerca de 60% do PIB nacional, que para os telespectadores perceberem, estaremos a falar em cerca de 80 mil milhões de euros, que a dívida aumentou entre 2007 e 2011 e de facto olhamos para o nosso país e não percebemos onde é que estão esses 80 mil milhões de euros, mais os fundos comunitários. Portanto, não consigo entender, é uma elevada quantia, não consigo perceber como é que se gastou, como é que o país se endividou ainda mais até esse nível, e não consigo perceber o que é que levou onde é que foi investido esse elevado montante. Diga. Onde é que foram investidos esses fundos? Os fundos comunitários também serão serão muitas dezenas ao longo destes anos, serão muitas dezenas de milhares de milhões de euros, mais o aumento da dívida pública, porque há a dívida privada, mas a responsabilidade da dívida privada são as empresas, não é? De qualquer forma, é sempre um peso negativo para o país dever, portanto, 400 mil milhões de euros ao exterior, não é? Estamos muito dependentes do exterior. E também está um pouco relacionada com o nosso segundo tema, que 1 em cada 11 euros está nas mãos da dívida. Não, 1 em cada 11 euros está na mão de investidores portugueses. Isto é, cerca de 8,5% da dívida do Estado, da dívida soberana, está na mão de investidores portugueses. Qualquer cidadão pode comprar obrigações soberanas. Isto, por um lado, é muito negativo para o nosso país, porque isto quer dizer que dependemos cerca de 90% de financiamento exterior. O que é que isto pode significar? Pode significar que a taxa de juro varia com muito mais amplitude e a qualidade do financiamento poderá não ser tão boa e a dificuldade de financiamento também poderá existir, porque um país que está dependente de 90%, podemos dizer que está praticamente dependente dos investidores externos. Há outros países, praticamente, quase todos os países têm dívida pública. Há alguns países têm, até a própria Alemanha tem dívida pública, mas isso não é mau, nem é crime para o país ou para um governo criar dívida pública até determinados limites. Por exemplo, o Japão tem uma dívida pública na ordem dos 200%, mas está praticamente na mão dos japoneses. Portanto, eles lidam bem com esses 200%. Com essa dívida pública. Há países, a Espanha, por exemplo, a Itália, são países que dependem 60%, 70% do exterior e os cidadãos desses países detêm o restante. Portanto, no caso português há aqui um desequilíbrio significativo. Há aqui uma dependência muito grande. Há aqui uma dependência e um desequilíbrio muito significativo e que, apesar de que, com este problema com a Grécia, as taxas de juro há 30 anos, creio eu, são as taxas mais baixas de sempre. Aliás, nós a semana passada batemos os Estados Unidos na taxa de juro nas obrigações a 30 anos. Portanto, isto quer dizer que a taxa de Portugal a 30 anos era inferior à dos Estados Unidos. Isto também poderá ser um reconhecimento, apesar de ninguém gostar da austeridade e de ninguém gostar muitas vezes como se governa, isto poderá ser um reconhecimento dos investidores. Pelo forte trabalho de Portugal. Aquilo que o país tem feito. Aliás, nós iremos assistir, não deverá demorar muitas semanas, ao aumento do rating da dívida pública portuguesa. Nós atravessámos uma fase em 2010, 2011, que a nossa dívida praticamente caiu o rating para lixo e já há agências de rating a dar um lamiré
de que nas próximas semanas o nosso rating poderá subir, o que é bom também. Mas não creio que as taxas de juros devam descer muito mais do que aquilo que tem descido. Muito bem. António Meira, muito obrigada. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas regiões do interior, centro e sul, até ao final da manhã e no Algarve. Períodos de chuva fraca ou chuvisco a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela, em especial no litoral, tornando-se moderado no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa, a mínima será de 11 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 10 graus e a máxima de 21. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.